E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o fato de você não precisar da permissão do seu cliente para poder vender para ele. Isso mesmo. A gente, quando quer liderar o nosso mercado, quando a gente quer liderar o nosso segmento, a gente não pede permissão para as pessoas para a gente ser o líder. A gente vai lá e conquista essa liderança. Não é impositiva, é uma liderança servidora. É uma liderança onde as pessoas reconhecem a sua liderança. Quando alguém precisa seguir, você é o ponto de referência. Faz sentido para você? E aí, como é que você faz para conseguir conquistar essa liderança do seu mercado se você não conhece direito quais são as pessoas que estão envolvidas naquilo ali? Como é que você conquista uma liderança de um monte de gente que não te conhece, não tem intimidade com você? Você tem que ocupar esse espaço. Eu vou te mostrar hoje na nossa live aqui como é que você faz isso. Mas vê se faz sentido para você. Quando as autoridades querem acabar com a violência, o que eles fazem? Eles fazem uma ação imediata de ocupação. Ele vai lá e ocupa aquela região para poder acabar com aquilo ali no imediato. Claro que ele está agindo numa camada superficial, mas é uma primeira ação que é feita. E a segunda ação é ir lá no núcleo que está disparando essa criminalidade. É onde é que começa a se formar o crime. Aí as autoridades vão agir ali, como a gente muito bem fala, né? Que a educação é a melhor arma contra o crime. O que a gente está falando sobre educação? A gente está falando sobre pegar essa origem lá na base e dar oportunidade para as crianças, dar oportunidade para que eles tenham clareza, para que eles tenham uma visão de mundo onde valha a pena ser bom, vale a pena estar em conformidade com a sociedade. Porque o senso do bandido, o senso da pessoa que está cometendo mal ali, mal nesse perfil, porque no sistema de crenças dele, mal é outra coisa, né? Para ele é certo fazer aquilo que ele está fazendo. Mas dentro de um sistema de crenças aí, de conformidade da sociedade, a crença final, a historinha final que está rodando na cabeça das pessoas é: poxa, não vale a pena ser bom. Então ele escolhe fazer o mal. Eu falo sempre, né, que se o bem fosse unânime, o mal não existiria. Por que o mal existe? Porque tem algum grupo de pessoas que acredita que o bem não vale a pena. Você tem dois aspectos muito fortes aí, duas frentes muito fortes quando você quer conquistar alguma coisa, quando você quer mudar uma realidade. O primeiro aspecto é que você vai lá e ocupa aquela realidade mais superficial, mais imediata, aquilo que está acontecendo ali na primeira camada, mas também tem que se dedicar a poder ir lá na base disso. Faz sentido? Então, quando a gente está falando sobre o mercado, é a mesma coisa. Se você quer realmente liderar o seu segmento, quando você quer ser uma referência, não adianta só você pensar na necessidade ou no desejo do seu cliente. A necessidade e o desejo do seu cliente estão na camada mais superficial, mas tem alguma insatisfação para esse cliente, como eu costumo dizer, uma insatisfação inadiável. Quando esse sentimento da insatisfação do seu cliente se torna inadiável, essa insatisfação é uma energia interna suficiente para ele começar a entrar em ação. Por isso que a gente fala sobre emoção. Emoção é esse sentimento que toma conta de todo o nosso corpo, de todo o nosso organismo, muda a nossa química, muda os hormônios, muda a fisiologia e coloca a gente em ação. Quando você tem um sentimento capaz de te colocar em ação, você está falando ali de uma emoção. Moção, né? Moção é colocar em movimento, colocar em ação. Quando você domina isso no seu mercado, agora sim, você consegue ocupar esse espaço para se tornar um líder, se tornar uma referência. Faz sentido? Esse é o caminho? Vocês estão comigo? Estão acompanhando a diferença de você poder ser uma referência, para você ser uma referência no seu mercado, de você poder ir lá e ocupar esse espaço na mente e no coração do seu cliente? Como é que você faz isso? Você tem uma camada imediata, uma camada mais superficial. Qual é o melhor caminho para você utilizar essa camada mais superficial? Você questiona o sistema de crenças vigente. Você vai lá e ocupa esse lugar. Sempre que você quer trazer a atenção das pessoas para você, você tem dois movimentos aí que são muito importantes. O primeiro movimento é quando você valida aquele mercado, e o segundo movimento é quando você questiona aquele mercado. Então você faz o que muita gente chama, inclusive nas vendas, né? Como é que você faz nas vendas? A gente chama de rapport. Rapport é você ir lá no universo do outro. Você vai lá na realidade da outra pessoa. Então você não é só no mundo, você não está só vendo. Você vai lá na realidade daquela pessoa. O que é a realidade? Está dentro da percepção que ele tem sobre o que é verdadeiro para ele. Então você vai lá na percepção do que o seu cliente acredita que é verdadeiro para ele, resgata o cliente lá dessa realidade dele, traz ele pouco a pouco para o seu mundo, questionando
a convicção que ele tem sobre as verdades que ele acreditava antes. Então você valida, elogia essa pessoa, reconhece, concorda com ela. A validação é um alinhamento. Você se alinha com a realidade do seu cliente, vai lá no universo dele, vai lá na realidade dele, resgata ele questionando a força da crença que ele tem sobre aquilo que ele acredita que é verdadeiro para ele. Quanto mais essa pessoa acredita que é verdadeiro para ele, mais ele está concretado naquele mundo. Se você quer ocupar um espaço no coração e na mente do seu cliente, não sei se vocês viram, né, o story que eu fiz aqui no Instagram para fazer a chamada aqui para nossa live. Eu comecei o story questionando a realidade. Eu falei assim, o cliente ele compra pela emoção e ele justifica pela razão. Você já ouviu essa frase? Será que ela é 100% verdadeira? Quando eu digo, será que ela é 100% verdadeira? Eu estou começando a questionar o nível de crença que está sustentando essa verdade. Faz sentido? E aí você começa assim, pô, peraí, será que esse cara sabe alguma coisa que eu não sei? Será que ele está enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando? Em geral, a gente tropeça só naquilo que a gente não está enxergando, né? Naquilo que a gente está enxergando, a gente desvia, a gente para, a gente recua. Então, quando eu vou lá no seu universo, falo algo que provavelmente você já ouviu, que você sente que é verdadeiro para você, capto a sua atenção, questiono o seu universo, agora eu estou começando a abrir um espaço no seu subconsciente para que você permita que eu esteja ali. Mas eu fui lá e ocupei isso. Eu não fui lá e falei assim, gente, olha só, vocês permitem que eu faça um questionamento para vocês? Eu não vou fazer essa pergunta, eu vou lá e me alinho com aquilo que eu acredito que é verdadeiro, que eu sei que estou enxergando que é verdadeiro dentro da sua realidade, me alinho com aquilo aí, eu vou lá no universo de vocês, resgato vocês dali através de um questionamento, falo, será que isso é 100% verdadeiro? E claro que depois eu tenho que ter consistência para poder provar que aquilo que tem um outro ponto de vista. Faz sentido? As pessoas enxergam o mundo por lentes diferentes. Essas lentes são as crenças. O que são as crenças, Arthur? Crenças são aquelas verdades que a gente sustenta dentro da gente, em forma de afirmação. Tudo que você afirma para si mesmo como verdadeiro é uma crença. Então, quanto mais convicto você está dessa crença, quanto mais convicção você tem dessa crença, mais você enxerga isso como verdade na sua vida. Então, sempre que você está querendo mudar um hábito, por exemplo, você questiona que crença eu posso ter, ou seja, que afirmação eu estou fazendo para mim mesmo que está refletindo nesse resultado. Por quê? Então vamos lá, anota essa regrinha aí, grava essa. Assim como eu acredito, eu penso, certo? Assim como eu afirmo algo, eu processo as informações. Então se eu afirmo que algo é verdadeiro, eu começo a processar as informações por esse filtro chamado crença. As crenças são essas lentes que filtram tudo aquilo que a gente acredita que é. Então as crenças são as lentes que filtram tudo aquilo que a gente acredita que é. Então, assim como eu acredito, eu penso sobre as coisas. O pensamento é essa formulação que eu faço a partir do meu sistema de crenças. Assim como eu penso, eu sinto. Porque se eu penso que aquilo é perigoso, eu sinto o perigo. O sentimento é essa camada de informação que vai bater lá no meu subconsciente. Isso é o sentimento. Então eu posso sentir medo, eu posso sentir aflição, eu posso sentir ansiedade, eu posso sentir alegria, eu posso sentir felicidade. Por isso que é tão difícil quando a gente fala sobre felicidade, de você ser feliz. Por quê? Porque o ser feliz é sustentar esse sentimento de felicidade. Só que a vida está acontecendo, o dia a dia está acontecendo. Então você vai ter outros sentimentos processados ao longo do seu dia. É mais difícil de você conseguir sustentar essa felicidade 100% do seu tempo. Por quê? Porque o seu sistema de crenças está filtrando a realidade, está transmitindo isso para você em forma de pensamento, e esse pensamento vai refletir uma série de sentimentos. Tem sentimentos que vão estar alinhados com a sua felicidade e tem sentimentos que vão estar desalinhados com aquele sentimento de felicidade. Faz sentido para você? Então vamos lá. Assim como eu acredito, eu penso. Assim como eu penso, eu sinto. Assim como eu sinto, eu crio. Ou seja, assim como eu sinto, eu faço aquelas coisas. Eu crio essa realidade a partir do meu sentimento. Eu estou começando a enxergar, a experienciar o mundo, né, a partir dessa forma como eu estou sentindo. E assim como eu sinto e crio, eu faço. Porque o meu sentimento, ele comanda
a minha ação. Se eu sinto medo, eu vou agir como alguém que sente medo. Se eu sinto coragem, eu vou agir como alguém que sente coragem. E as crenças primárias, as crenças principais que determinam os nossos resultados estão sempre ligadas às crenças do eu sou. Se eu acredito que eu sou corajoso, eu vou agir como alguém que é corajoso. E assim como eu ajo, o conjunto das minhas ações vão formar os meus comportamentos. E assim como eu me comporto, resulta nos meus resultados. Resulta nos meus resultados foi ótimo, né? Mas reflete nos meus resultados. Faz sentido? Tá ok para você? Estou tendo uma intervenção aqui com a Alice me ajudando. Então, assim como eu acredito, eu penso, assim como eu penso, eu sinto, assim como eu sinto, eu faço. O conjunto do meu fazer forma o meu comportamento. Aquele padrão de comportamento vai refletir nos meus resultados. Por quê? Porque se eu me comporto de uma forma disciplinada, eu vou ter resultados de uma pessoa disciplinada. Se eu me comporto de uma forma persistente, se eu me comporto de uma forma íntegra, se eu me comporto de uma forma inovadora, os meus resultados tendem a refletir isso. Quanto mais esse resultado acontece na minha vida, mais eu confirmo a crença. Porque esses resultados são indicadores que estão confirmando a crença que eu tinha lá atrás. Quando eu mais confirmo essa crença, mais eu confirmo meus pensamentos, mais eu acredito que isso é verdadeiro. Quanto mais eu acredito que isso é verdadeiro, mais eu sinto. Quanto mais eu sinto, mais eu faço. Quanto mais eu faço, mais eu me comporto. Olha que legal. Isso é um ciclo de criação da realidade. Isso é um ciclo de criação da realidade. Se você não domina isso no seu mercado, você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque você pode estar agindo simplesmente nos resultados do seu cliente. Você não está agindo no sistema de crenças que está originando os resultados dele. Grava essa. Existem 6 camadas para a gente poder explorar e ampliar os resultados da gente na vida. A primeira camada chama-se originação. A originação ela tá começando ali, ela é responsável pelas crenças do eu sou. Todas as crenças de identidade fazem parte dessa primeira camada chamada originação. Assim como você acredita eu sou, você vai começar a ter os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, os seus comportamentos e depois os seus resultados. Assim como você acredita que eu sou. E também o seu cliente, assim como ele acredita que ele está processando os pensamentos dele, está processando os sentimentos, está processando as ações, essas ações estão refletindo em comportamento para só então refletir o resultado. Então tudo começa nas crenças da originação. Crenças de originação, que são as crenças do eu sou. Assim como eu acredito que eu sou, eu emito isso para as pessoas. Através das minhas ações, através das minhas palavras, eu estou emitindo, estou expressando isso. Então, originação, depois emissão. Assim como eu estou emitindo, como eu estou expressando, como eu estou agindo, agora eu começo a atrair as coisas para a minha vida. Porque esse comportamento, esse fazer, esse expressar, está atraindo coisas para a minha vida. Se eu digo o tempo todo para o mercado, no meu posicionamento, que não tem desconto, vamos pegar uma empresa aí que é uma referência disso hoje, uma Rolls Royce. A Rolls Royce, você não vai ver um anúncio dela dizendo, venha só hoje, Rolls Royce aqui com 70% de desconto. Não tem isso. Então ele já coloca no posicionamento dele a crença do eu sou. Eu sou o melhor do mercado. Eu sou o mais tradicional. Eu sou uma marca de valor. Assim como ele origina o eu sou, ele se expressa através da sua comunicação, através das suas mídias, através da qualidade que ele está impregnando ali nos produtos dele. Então, a partir dessas ações, ele está atraindo para perto dele clientes que dão valor para isso. Clientes que dão valor para ter o melhor, para ter a excelência, para ter aquele status de saber que você tem o melhor. Então, originação, emissão, atração. Quando você atraiu aquelas coisas para a sua vida, agora você vai fazer um filtro sobre o que você quer que se mantenha na sua vida daquilo ali que você atraiu. Então, por quê? Porque quando você faz um processo de emissão, de originação, de emissão e de atração, você vai atrair, é como um imã, né? Se um imã está atraindo metal, tudo que é metal, tanto que é metal bom, metal enferrujado, metal novo, ele está atraindo metal. Então você tem que ter uma outra camada que é um filtro, onde você vai escolher o que você permite e o que você não permite que se mantenha na sua vida, na sua realidade. Então a partir daí você tem uma outra camada que é a camada da permissão. Então, originação, emissão, atração, permissão.
Nessa permissão você escolheu, isso eu quero que fique, isso eu não quero que fique. Depois dessa permissão você tem que conseguir sustentar isso, para poder ter um nível de comportamento, para consolidar isso, você tem que sustentar, então você tem que manter isso. Então vamos lá, recapitulando: originação, emissão, atração, permissão, sustentação. Sustentou? A partir agora do momento, se você olhar aí, fizer um olhar lá na Bíblia, né, fala orar e vigiar. Então você tem que estar o tempo todo, não adianta você fazer uma oração um dia para a coisa acontecer. Você tem que orar e vigiar. Você tem que continuar fazendo aquilo ali com constância, na sustentação. Quando você faz isso com constância, agora sim, você criou uma reputação. Essa reputação é que vai ser a sua camada de multiplicação. Por quê? Porque as pessoas que estão em volta de você, conforme você sustenta isso, elas agora têm uma percepção de que você é daquele jeito, de que elas podem esperar que no próximo momento você se comporte da mesma forma. Faz sentido? Então, originação, emissão, atração, permissão, sustentação, para só então multiplicação, que é onde está a sua reputação. Se você vai lá no universo do seu cliente, se alinha com ele, traz essa verdade, né? Vê o que é o sistema de crenças do seu cliente, questiona isso, fala, será que isso é verdadeiro? Quanto que você tem de 100% de convicção sobre isso? Agora você abre o subconsciente dele para você começar a ocupar esse espaço. Quando você ocupa esse espaço, agora ele começa a te reconhecer como uma referência. É isso o caminho das lideranças, é assim que a gente vende bem no mercado. Não é agindo na camada superficial só das necessidades e desejos. Você tem que ir para o pré-sal, você tem que ir para uma camada mais profunda, onde você entra diretamente no sistema de crenças do seu cliente. Então você vai lá e sabe, né? Faz aquela regrinha, como eu acabei de te dizer, sobre o ciclo da criação da realidade. Assim como eu acredito, eu penso, assim como eu penso, eu sinto, assim como eu sinto, eu faço. Assim como eu faço, eu me comporto, meus comportamentos geram meus resultados. Os meus resultados confirmam a minha crença. Então, se você quer mudar uma crença, se você quer mudar um comportamento, você tem que ir lá na originação, começar a transformar essas crenças do eu sou, questionando o nível de convicção. Por isso que a gente fala, você sabe a diferença entre sentimento e emoção? Você sabe a diferença entre razão e pensamento? Você sabe a diferença entre certeza e convicção? Você sabe a diferença entre essas coisas? Se você não domina isso no seu mercado, você está nas mãos do mercado. Você está agindo sempre na camada superficial, você está perdendo venda. Quando você vai no seu mercado, começa a pensar nisso agora, para a gente poder caminhar, começa a pensar e colocar isso dentro da sua realidade na hora que você for fazer suas publicações nas redes sociais. Começa a fazer isso quando você for fazer uma abordagem para o seu cliente. Se alinha com o caminho dele, começa a questionar algumas verdades. Questionar assim, gentilmente mesmo, perguntando, mas de 0 a 100, quanto que você tem certeza? Se você está numa rodinha, se você está numa roda, imagina que você está numa roda de especialistas, você não é um especialista dessa área. Você não sabe praticamente nada sobre aquele assunto, as pessoas estão simplesmente conversando sobre aquilo ali. E aí você quer entrar nessa roda ali para poder chamar a atenção das pessoas, trazer a atenção das pessoas para você e conseguir participar. Você não precisa saber nada sobre o que eles estão falando. Por que você não precisa saber nada do que eles estão falando? Porque o que eles estão falando é reflexo do sistema de crenças deles. Simplesmente isso. Não é uma verdade absoluta. É aquilo que está filtrado na verdade deles. Então, a partir do momento que você vai lá e entra nessa roda, experimenta chegar nessa roda e você fala assim, será? Você não precisa dizer mais nada. Deixa eles debaterem um assunto, quando eles pararem para respirar, você vira para eles e fala assim, será? Não sei. Será que isso é 100% verdadeiro? Será? Quem te falou isso? De onde é que você tirou essa afirmação que você acabou de fazer? Faz sentido? Todo pensamento, ele nasce de um pressuposto, né? Todo pensamento, esse é um critério científico. Todo pensamento vai nascer ali de um pressuposto, ou seja, de uma crença. É uma crença que ela pode ser 100% verdadeira para aquela pessoa, mas é muito difícil hoje você conseguir comprovar que algo é 100% absoluto, que essa verdade é uma verdade absoluta. Então, por quê? Porque se for cavando, vai chegar lá no Big Bang, vai chegar lá na origem do universo, e tem perguntas que a gente realmente não consegue responder. Quando você está no seu mercado, começa a experimentar, colocar isso dentro das suas publicações. Questiona, não fica só tentando dizer para as pessoas, a gente sempre fala muito, né, no marketing de percepção, quando eu estou nas minhas mentorias, tanto a mentoria do Velox quanto a mentoria dos núcleos, eu estou ali com os meus mentorados, eu falo muito sobre isso, né? O marketing não é sobre você dizer para as pessoas o que elas têm que fazer,
é sobre você mostrar até onde elas podem chegar. Então não é impor, não é você de uma forma agressiva tentar impor a sua verdade para as pessoas, não, é você se alinhar com a verdade daquele público e lá nesse alinhamento da verdade você começa a plantar uma sementinha de questionamento. Será que isso é 100% verdadeiro? Será que todo mundo que fez isso teve esse resultado? Será que 100% das vezes você vai ver que até 2 mais 2 é igual a 4 e você consegue tirar a sustentação dessa crença sobre ser 100% absoluta? Estão aí os matemáticos, os físicos fazendo os estudos o tempo todo, mostrando que algumas realidades que eles acreditavam que eram 100% absolutas não são assim 100% absolutas. Mas por quê? Aí a Cláudia dizendo, será? Perfeito, por isso que eu sempre falo que não é para as pessoas fazerem aquilo que eu estou dizendo para elas, é para elas fazerem a partir do que eu estou dizendo. É você ter um olhar não um olhar condicionado, não um olhar de obediência, mas ter um olhar de apreciação, um olhar curioso. Como bem disse um dos nossos parceiros, né? Quando a gente estava no Velox, nós nos tornamos velozes e curiosos. Você tem esse olhar de apreciação, que é o olhar de uma criança. Se você pegar um bebê, como é que esse bebê está olhando para a vida? Ele está apreciando. Tudo para ele é apreciação. Ele ainda não criou o sistema, não tem um sistema de crenças 100% formado. Então ele está aberto. Por isso que é tão importante na primeira infância um olhar mais específico, mais especial sobre de que forma que aquele bebê vai experienciar a vida. Por quê? Porque aquilo ali está influenciando diretamente na formação do sistema de crenças dessa criança. Então, quando você está o tempo todo dizendo para essa criança que ela é inteligente, que ela é amada, que ela é capaz, que ela supera tudo, que ela merece o melhor da vida, você está criando, ajudando a inserir essas informações no HD dessa criança, né? No sistema, formando o sistema de crenças dela. Mas quando uma criança ela é violentada, quando ela é abusada, quando ela é agredida, quando ela é cobrada demais, essa criança vai formando o seu sistema de crenças, onde o eu sou dela está mais frágil. Não está esse eu sou empoderado, de eu consigo, eu mereço, eu topo tudo, eu sou corajoso. Ela está formando um sistema de crenças, é provável, né? Não estou dizendo para vocês que é 100% verdadeiro, porque a gente também tem crianças que mesmo com todas essas experiências tem um outro processo de formação das suas crenças, da sua personalidade. Mas na maioria das vezes é muito comum a gente ver isso acontecer. Então esse será é muito mais um olhar apreciativo, é muito mais um olhar curioso do que um olhar impositivo. Quando você vai questionar o seu mercado, é muito mais convidando as pessoas para olhar por um outro ponto de vista e não agredindo a forma delas de pensar, ok? A Cíntia colocou aqui, né? Essas perguntas nos deixam sem dormir. Eu gosto... Ontem, inclusive, eu estava falando com uma grande parceira nossa aqui, com a Camola, e eu estava falando exatamente sobre isso com ela. Ela falou assim, que eu gosto, né, de conversar com você, que você entra com algumas coisas, coloca umas coisas nas entrelinhas, ele fala um pouco em código. Aí eu brinquei com ela, eu falei, eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de pensar esse olhar curioso, de questionar as coisas, como é que as coisas acontecem, e eu gosto de questionar as pessoas, eu gosto de trazer as pessoas para pensar junto comigo. E claro, né, eu vou fazer isso com as pessoas que eu tenho dentro do meu sistema de crenças, a crença de que elas são capazes de processar essas informações. Porque se eu acredito que a pessoa também não é capaz de processar essas informações, eu vou falar pelo óbvio. Então, Cíntia, é muito legal isso que você falou, porque é uma experiência de todo mundo que está junto comigo aí nas mentorias, que está aqui na comunidade do Vamos em Frente. Inclusive, por falar em comunidade, eu não posso esquecer, não posso deixar de lembrar, de convidar vocês para fazer parte da comunidade do Vamos em Frente. Se você não faz parte ainda, o link está aqui na minha bio do Instagram, ou entra lá no meu site, arturgalvão.com.br, se inscreve lá, é só colocar o seu e-mail, vai ser um prazer poder ter você junto com a gente na comunidade e que você me permita, né, eu vou ocupando esse espaço na sua mente, fazendo esse tipo de questionamento, mas o questionamento para sempre levar vocês para uma camada, para o próximo nível. Eu estou mostrando para vocês sempre que existe uma outra categoria a ser jogada. Você pode jogar numa categoria mais alta, você está pronto para o próximo passo. Está pronto para poder dar o próximo salto de crescimento na sua vida. E quanto mais eu vejo vocês crescerem, quanto mais eu vejo vocês evoluírem, progredirem, e eu acompanho isso muito de perto, mais confirma a minha crença lá atrás, que é a crença do eu sou. O meu arquétipo, né, que está comandando ali esse meu sistema de crenças, ele forma um arquétipo. Esse sistema de crenças do eu sou é arquetípico.
Então esse arquétipo meu de poder despertar o melhor das pessoas, né, esse arquétipo que a gente chama de arquétipo mago, é o arquétipo que ele quer despertar o melhor das pessoas. É o arquétipo que quer ver, ele não faz tanta questão de ser o cara que sabe tudo, ele faz essa questão de estar sempre ao lado das pessoas, despertando, questionando, provocando, para aquelas pessoas serem um rei no reino dela, né? Naquele ambiente onde ela está. É isso que eu gosto de fazer, eu gosto de olhar as pessoas, eu gosto de enxergar potencial nelas e falar, mostrar para essas pessoas que elas podem ir muito além do que elas mesmas acreditavam. E como é que eu faço isso? Eu me alinho com o sistema de crenças, questiono, conduzo essas pessoas, convido as pessoas para poder olhar o mundo por um outro ponto de vista, um ponto de vista em que elas podem merecer ainda mais, que elas podem ir além, que elas podem fazer mais. O Alfredo está trazendo aqui, né? E quando você pergunta e a gente trava, fica pensando, aí pã, trava tudo. Faz parte do processo. Por quê? Porque às vezes tem um choque de realidade. Às vezes você não estava esperando, nunca parou para pensar daquilo. Então tem um momento mesmo de você dar uma parada, apreciar o que está acontecendo. Pô, peraí, travou aqui o negócio. Esse travar é legal porque ele está indo, é um indicador de que ele está indo lá na base do seu sistema de crenças. Então a gente está muito próximo de mudar a crença original do eu sou, do eu acredito, do eu posso, do eu consigo. E ali essa virada de chave sempre, ou na maioria das vezes, ela acaba refletindo numa mudança mais profunda, né? Aí o Alfredo está complementando aqui, conduz a todos a pensar em coisas que nunca paramos para pensar. Isso mesmo, perfeito, Alfredo. E não é legal isso? Não é bacana esse sistema da gente poder viver isso primeiro com a gente? Então a gente vive isso na nossa realidade, a gente confirma que isso é verdadeiro pra gente e a gente começa a transbordar a gente mesmo para as pessoas. Eu aprendi isso esses dias com uma cliente também, com a Sara, que a gente transborda a gente mesmo nos outros. Então a gente vai lá e ocupa a vida das pessoas porque a gente está transbordando a nossa verdade. Então isso é gostoso, por quê? Porque a gente começa a atrair para perto da gente, nesse posicionamento, pessoas que estão alinhadas, que curtem estar com a gente. Não, é diferente quando você vai lá e vende para um cliente e esse cliente meio que se sentiu forçado a comprar, sabe? Ele não queria. Você sabe que lá no âmago dele, ele não estava a fim de comprar aquilo ali. Você bateu sua meta, você fez a sua venda, mas esse cliente ele não está 100% com você. Agora, quando você vende para alguém que te respeita, que te admira, que dá valor para aquilo que você está fazendo, aquele cliente que gosta de estar com você, ele compra, ele não fica só satisfeito. Ele fica grato a você por ter feito essa venda para ele. Não é muito mais gostoso você criar uma vida onde você tem lucratividade, onde você tem performance e as pessoas curtem estar junto com você, curtem comprar de você, curtem te recomendar para outras pessoas? É isso que a gente fala do marketing de percepção. É por isso que eu saí daquele marketing tradicional de usar linguagens baseadas só em gatilhos mentais, onde você vai persuadindo as pessoas. Persuadir é você impor poder sobre as pessoas. Persuadir é você ir lá e invadir o universo das outras pessoas. Você está influenciando essas pessoas através de poder. Mas quando a gente fala do marketing de percepção, a gente fala sobre inspirar as pessoas. A gente fala sobre convidar as pessoas, sugerir para elas um outro ponto de vista que bata lá no sistema de crenças da realidade dela, que bate lá no sistema de crenças que está disparando as emoções que estão acompanhando essa pessoa. A emoção é o processo interno do sentimento que te leva para uma ação. Então você está mexendo com as emoções das pessoas, mas ocupando esse lugar de uma forma gentil, de uma forma agradável, de uma forma íntegra, honesta. Você está inspirando. Essa pessoa tem o tempo todo a liberdade de poder sair daquele espaço, de falar assim, poxa, não é para mim não. Quando você faz isso, qual é a melhor forma de você lidar com uma objeção? É você se antecipar a ela. Você se antecipar a ela. Faz sentido? Quando você quer seguir alguém, você é ali um detetive, alguém, qual é a melhor forma de você seguir essa pessoa? É você estar um passo à frente. Por quê? Porque você está acompanhando essa pessoa, mas quando ela chega no lugar, você já estava lá. Ela começa a pensar, caramba, parece até que eu estou seguindo esse cara. É a mesma coisa que a gente faz no marketing de percepção. A gente se antecipa a percepção das pessoas. A gente está sempre um passo à frente. Por quê? Porque quando o cliente chega lá, a gente já estava. Aí falou, nossa, parece que eu estou atraindo esse cara para a minha vida. E parece mesmo. Por quê? Porque a gente, através do marketing de percepção,
que é ir lá no núcleo que está disparando a percepção, que está começando a disparar essa história que o cliente está rodando na mente dele sobre valer a pena. A gente mexe, conduz, convida essa pessoa para vir viver essa realidade junto com a gente. Faz sentido para vocês? Ajudou a gente? Pegou ali qual é o ciclo de criação da realidade? Assim como eu acredito, assim como eu tenho o meu sistema de crenças, eu penso, assim como eu penso, eu sinto, assim como eu sinto, eu faço. Assim como eu faço, eu me comporto, assim como eu me comporto, reflete nos meus resultados. Assim eu tenho. Quanto mais resultado eu tenho, mais confirma a crença, mais aumenta a convicção nessa crença, aumenta o meu filtro de pensamento sobre isso e principalmente você vai sempre avaliar as crenças do eu sou, as crenças de originação para trabalhar originação, emissão, atração, permissão, sustentação e multiplicação. Claro que eu estou falando isso aqui para vocês num primeiro momento. Eu estou questionando o universo de vocês, convidando vocês a olhar o mundo por esse ponto de vista. Qual é o caminho disso? Você tem que permitir que isso aconteça na sua vida, tem que sustentar, continuando com a gente aqui na comunidade, para você aprofundar, dominar, se tornar um expert nisso, no marketing de percepção, para estar sempre um passo à frente do seu mercado, ocupar esse espaço na mente e no coração do seu cliente, se tornar uma referência e não só se tornar um expert muito bom naquilo que você faz, mas ser valorizado, ser mais reconhecido por estar fazendo, ok? Então, gente, vou resumir essa parte toda para vocês. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje na nossa live. Foi um assunto muito bacana, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu trouxe a partir, inclusive, dos comentários que a gente teve na live anterior, em que o pessoal perguntou muito sobre o sistema de crenças. A gente pode trazer isso num outro momento também, porque é o marketing de percepção, a gente poder se antecipar e convidar o cliente para poder viver essa realidade junto com a gente, para que ele possa admirar e reconhecer muito mais o nosso trabalho, atrair clientes que pagam 3 vezes ou mais sobre aquilo que a gente está oferecendo no mercado, transformar o nosso talento em lucro, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui comigo hoje, convido sempre vocês para fazer parte da nossa comunidade Vamos em Frente, que as nossas decisões e as nossas escolhas sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos, ok? Então permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem. Um beijão para todo mundo. Vamos em frente.